Vamos retomar nosso estudo, né? Nós estamos com o programa no item 16, que é Jesus e consciência. Vimos no encontro anterior as diversas moradas, que é o capítulo 4, do Jesus, Evangelho à luz da psicologia profunda. E hoje vamos trabalhar o capítulo 2, ser e pessoa do ser consciente, né? Esse é um capítulo bem interessante que a Joana traz, porque ela dá uma visão bastante abrangente da dimensão do humano, né? Ela começa a trabalhar a questão da ideia da pessoa e vai depois ampliando e trazendo conceitos básicos da psicologia que nós vamos hoje clarear um pouquinho mais com vocês, né? E o capítulo começa justamente, então, ela trazendo a noção de pessoa. Ela pega alguns autores, pega o Boécio, e para trazer, né, alguns conceitos sobre a questão do que é a pessoa, né, e dando enfoque a essa dimensão individual de natureza racional, né, e ela vai trazendo, né, concepções da filosofia, da psicologia, né, tanto do ponto de vista de uma visão materialista, como do ponto de vista de uma visão mais de cunho espiritual, né? Então, uma coisa importante, né, que ela traz aqui é essa relação da pessoa ser distinta do indivíduo e do ser psicofísico, né? É claro que, do ponto de vista psicológico, de uma ciência materialista, da qual muitas psicologias se baseiam, a pessoa ela está ligado basicamente, do ponto de vista então dessa visão, à herança biológica do indivíduo, né? Então, a pessoa, para a psicologia materialista, ela representa, né, essa base biológica que se assenta o desenvolvimento da personalidade. Então, claro, a pessoa não é só a biologia, né? Mas a pessoa inicia a partir dessa ideia para eles, né? Da herança biológica do indivíduo, da qual então serve de referência para a construção da personalidade, né? Então, Joana começa a trazer essa ideia de pessoa e ela vai ampliando para além então do biológico. Então, ela vai trazer que a pessoa apresenta múltiplas dimensões, né? E que envolve, claro, a dimensão física, mas não só, né? E se expande para esse universo do humano, né? E existencial, que de respeito à natureza de cada um. E aí ela faz a diferença de uma psicologia ocidental, que realmente restringe a pessoa à dimensão física, né, do limite do berço, né, do túmulo, do nascimento até o túmulo, e uma psicologia transpessoal que traz, né, para nós essa visão mais ampliada de uma dimensão mais integral que expande, né, aquém do nascimento e para além do túmulo, né? Então, de uma certa maneira, né, ela vai então trazer a importância de ampliar, né? E aí ela traz algo que ela sempre refere, porque esse é um campo muito importante, ainda pouco explorado por nós, espíritas, e muito menos pela ciência, né? Que é a noção de não só da matéria, mas do perispírito, né? E o espírito, formando então, né, toda essa trindade, né, essa dimensão trina do ser humano, e o quanto o perispírito é fundamental para a psicologia.
porque o perispírito nos vai ajudar a compreender muitos dos processos emocionais e da dinâmica inconsciente ligada aos processos comportamentais, né? E o Jung tem um seminário, dois seminários importantes, né? Um sobre o Kundalini Yoga e o Zaratustra de Nietzsche, é outro seminário, aonde ele faz referência, né, a esse universo do corpo sutil e da importância do corpo sutil na compreensão da dimensão psicológica, né? Ela não vai se ocupar diretamente com isso, está dando só uma noção, né, dessa ideia, né, do quanto essa dimensão está envolvendo, né, uma realidade maior, né? É, e para chegar à ideia, então ela vai levando a ideia de pessoa à ideia de indivíduo que depois que ela vai colocar depois mais tarde. Então, a individualidade, né, ou o indivíduo que se refere ao que é singular em cada um de nós, né? E que aí não há distinção entre mais subjetividade, personalidade e nem pessoa, porque o indivíduo é essa essência, então, espiritual. Então, ela vai começando a se ocupar com o conceito de pessoa, para depois chegar no conceito de indivíduo como esse ser espiritual. Nice, quer trazer alguma coisa? Oi, Gelson, boa noite. E na verdade, eu queria só fazer uma pergunta rápida, por favor, antes de você avançar. Nesse parágrafo, onde a Joana fala, antes dela falar do perispírito, né, onde ela começa com os estudos transpessoais, aí ela menciona as dimensões através das quais o ser integral se expressa, e ela fala das manifestações. Então, ela diz aqui a consciência, o comportamento, a personalidade, a identificação. Por identificação, eu só queria confirmar isso. Eu entendo a identificação do ser com aspectos da sociedade, né, dos ambientes, né, família, sociedade, cultura e etc. Ou ela está falando de outra coisa aqui? Ela vai falar, né, mais tarde, né, porque além, depois que ela trabalha a noção de consciência e comportamento, Hum, ela entra na noção de personalidade e de identificação. Então, quando ela fala aqui consciência, comportamento, personalidade, identificação e individualidade, ela então vai explicar cada um deles a partir do item seguinte, né? Ela começando com consciência e vai seguindo, né, em cada item que ela colocou aqui, né? Que ela citou aqui, né? Então a gente vai poder ver isso, né, Nice? Mas já entrando, né? Do ponto de vista, porque do ponto de vista da psicologia, realmente são coisas diferentes, tá? Uma coisa é pessoa, outra coisa é personalidade, outra sim, coisa é subjetividade, outra coisa é identidade, outra coisa é a individualidade. Então, tá. são conceitos que se interpenetram, se relacionam entre si, mas são diferentes. Então, para a psicologia, né, a pessoa representa a base que estrutura a personalidade, que é a herança biológica, né? Daí tem a subjetividade. A subjetividade, né, tem a ver com os processos que vão constituindo o nosso psiquismo e que possibilita, então, ao homem, né, a cada um de nós, se apropriar das produções da humanidade, que é essa dimensão mais universal, da universalidade do humano, a partir de determinadas condições de vida, que é a particularidade de cada um, que constitui a singularidade, que é a dimensão única de cada indivíduo, mesmo quando compartilham a mesma particularidade. Então, a gente está aqui, temos a mesma particularidade, que nós somos espíritas, compartilhando de ideias que a gente comunga, mas mesmo dentro de um contexto particular e de experiências que podem ser vividas de maneira conjunta, nós, né, temos, cada um de nós, a nossa singularidade, né? Então, então a subjetividade representa o nosso mundo interno.
São nossas ideias, pensamentos, desejos, anseios. A subjetividade representa a caminhada pessoal do espírito, enquanto a forma como ele assimila, se apropria, como ele elabora e o que ele produz internamente. Então, o que é meu é subjetivo, né? Não é objetivo, porque a minha forma porque toda percepção, na verdade, ela é uma apercepção, é uma interpretação já nossa. Não existe percepção totalmente objetiva, a não ser diretamente pelo self, pelo inconsciente, né? Mais o consciente mais profundo. Mas quando eu vejo o mundo, né? Eu vejo o mundo a partir da minha subjetividade. Então, a cor verde é diferente da cor verde de vocês. Não são a mesma coisa. E a sensação que a cor verde provoca, ela é subjetiva. Então, já a percepção já é subjetiva. O que dirá, né, a, a nossa a nossa a experiência da cor para cada um. Então, para alguns vão achar o verde uma cor insonsa, outros vão achar uma cor que não é agradável, outros vão chegar agradável. Então, cada um vai ter, enquanto experiência, seu mundo subjetivo. Tá? E aí, quando a gente chega na ideia de personalidade, né, a personalidade, a gente não nasce tão personalidade. Então, a gente chega a ter personalidade, né, por meio do quê? Da socialização e da formação de uma endocultura, né? Através de hábitos, atitudes e formas, né? Que a gente vai, de uma certa maneira, construindo, né? Então, a Joana vai trazer a personalidade muito perto da persona, da consciência coletiva aqui, né? Quando ela começa a falar sobre personalidade, ela fala da personalidade como a gente se apresenta no mundo. A personalidade é uma totalidade nossa, mas é a totalidade enquanto o ser conhecido, né? Então, a personalidade representa o todo da gente, mas enquanto a roupagem que a gente usa para se construir e se expressar no mundo. E porque a personalidade aqui, para a Joana, é muito ligado à ideia dessa dimensão é, que é produto muito do meio, né? Então ela fala que há uma distonia, né? Um desencontro aí entre o eu profundo, que é o espírito irreal, né? E essa personalidade que muitas vezes é constituída de hábitos e padrões que a gente vai assimilando da cultura e da família, né? Então, a personalidade tem a ver com um processo, a gente pode dizer assim, né? Então, vamos fazer uma síntese, né? A personalidade é um produto da atividade social e suas formas poderão ser explicadas somente nesses termos. Então, a personalidade tem a ver muito com o campo cultural e social, porque a Joana está referindo aí que ela é transitória e assinala etapas reencarnatórias, definidoras do sexo, na cultura, na arte e nas relações interpessoal, né? Ou seja, a de cada pessoa reencarna com as características herdadas das experiências anteriores e se submete a condicionamento, diz ela, né? De cada fase da vida, formando a personalidade. Então, a personalidade aqui, que Joana está se referindo, é um processo resultante das relações entre as condições objetivas dadas pelo mundo e subjetivas do indivíduo, que remonta aos padrões de vidas passadas, que se insere, né, numa condição social, numa sociedade. Ou seja, essa condição fundamental. Tudo isso está dentro de um vaso maior, de um sistema maior, que é o ser social, o ser cultural. Então, a personalidade é essas condições objetivas e subjetivas que se organizam como um arranjo a partir
da base social da qual eu me movimento. Silvia? Poderia se dizer, então, que essa personalidade, que, como você estava explicando, seria quase tipo de a persona? Ou... Só que, sim, ela é muito parecida com a persona, mas não dá para restringir totalmente a persona, né, Silvia? Então, ela é uma extensão, né? A persona é uma extensão do eu que envolve a minha adaptação no mundo, né? A persona é o arquétipo da adaptação. E, como tal, ele representa a máscara e a roupagem. Então, a personagem tem muito da persona, né? Mas ela também é uma combinação de fatores, né, que envolve esses elementos subjetivos e de traços que eu trago também de vidas passadas que se combinam, né, com esses condicionamentos que eu vou vivendo enquanto padrões culturais, enquanto educação da família, enquanto aspectos também hereditários. Então, se eu reencarno numa família italiana, né? A minha personalidade vai ter traços de temperamento, de padrões ligados àquela família, àquela cultura. Se eu reencarno numa família indiana, ou reencarno. Então, a personalidade envolve todos esses elementos que se inserem justamente nesse campo social, né? Por isso que ela tem essa dimensão da persona que tu falava aí, né? Porque envolve a socialização, a formação de uma cultura que eu vou assimilando por esses hábitos e atitudes e a forma como eu utilizo os elementos da vida, né? Então, tudo isso é ligado à personalidade. Débora? Gelson, então, no caso dos transtornos da personalidade, então, quando a gente está lá estudando aquele, né, no livro, então tem a ver então com essa dificuldade de adaptação a esses elementos sociais e culturais também? Ou eu estou confundindo aqui? Não necessariamente, Débora. Sim, todo transtorno vai afetar a personalidade, vai criar desajuste também a nível das relações interpessoais sociais. Mas os transtornos têm a ver com outros fatores também, que vão além disso. E muitos transtornos podem, de uma certa maneira, passar despercebido pela sociedade, porque são transtornos que podem ser aceitos e até alimentados pela nossa sociedade. Então, é muito relativo isso, né? Porque a sociedade também está doente, também está patologizada. Então, nem sempre o transtorno ele reflete um desajuste em determinada cultura, né? Eu posso ter um transtorno que é perverso, né? Um transtorno ligado a padrões antissociais e está fundamentado numa cultura fundamentalista, violenta, onde justifica a minha perversão, né? E assim por diante. Então, isso é muito complicado, né? Mas sim, né? Agora tem e outro, né? Muitas vezes, né? A neurose é, é, ele reflete também, né, Débora, um desajuste, sim, um conflito, mas às vezes por eu ter uma natureza que não me adapto ao padrão limitado, inferior e medíocre do mundo. Então, o gênio, o santo, pode ser neurótico. Por quê? Porque ele vai ter traços de personalidades que são desajustadas ao campo cultural e social que ele vive. Então, tu tem que entender que, do ponto de vista psicológico e espiritual, nem sempre a patologia é vista como algo negativo, né? Ou como apenas um erro de percurso, né? A patologia pode ser uma necessidade da alma. Então, tu pode ver a patologia como algo, é, como parte de um conflito a partir de uma desarmonia com a lei e com a minha consciência. Então, a patologia vem como uma forma de me confrontar para poder me trazer novamente para essa desarmonia aqui, né? Mas tu pode ver também a patologia
como uma forma autêntica e verdadeira do self se manifestar, como uma forma necessária da alma lidar com essas feridas, ou experienciar certos padrões emocionais e psicológicos. Então, tu tem essas duas formas de ver a patologia e as duas são, digamos assim, adequadas. Uma não contrapõe a outra, uma não anula a outra. Bem, e aí indo adiante na questão da Nice, né, ela entra na questão da identificação, né? Então, a identificação diferente da personalidade, tá, Nice? Ela fala de aspectos mais situacionais, né? Então, a identificação tem a ver com a ideia de identidade. Então, personalidade representa uma visão mais alargada e abrangente, e identidade é algo que está ligado a um processo mais transitório ainda, né? E que envolve a minha identificação com algo. Então, a identidade é compreendida como algo de uma metamorfose do eu, né? Que tem a ver com apego aqui, né? Então, a Joana fala que há duas formas de a pessoa se identificar com aspectos internos, né? A partir do mundo interno, a partir do externo. Então, a identidade é uma busca de identificação. Então, quando eu sou adolescente, eu vou dizer assim: ah, agora eu sou punk, né? Então, a minha identidade, né? Eu me organizo e me identifico com o mundo punk. Daqui a pouco eu conheço uma pessoa, me apaixono, ela não é punk, já deixo o punk de lado, aí eu vou seguir. Ela é espírita, daí eu viro espírita, né? Então, a identidade, ela é muito mutável. Tem a ver com a identificação, né? Então, a identidade é muito desse lugar que eu estou ocupando naquele momento da minha vida. Ah, tem a ver com o meu time de futebol, tem a ver com o meu partido político, né? Tem a ver, então, com aquilo que me identifica, né? Enquanto de que lugar, né? Eu tô me vinculando, né? E por isso que ela fala, eh, do ponto de vista aqui da identificação, que ela gera um processo geralmente mais complicador, porque se essa identificação ela é muito forte por apego, né? O apego, ela limita o ser humano, porque eu não sou meu time de futebol, eu não sou o partido político, eu não sou isso. Então, é pegar uma parte pelo todo. E aí, quanto mais tu for apegado a uma identificação que é realmente mais transitório ainda, né? Tu vai, então, restringir a tua sensibilidade, o teu campo de atuação, de autonomia, né? E vai estar preso, muitas vezes, a uma identidade ligado, muitas vezes, a um padrão daí muito ligada mais à persona também, né? Daí a persona se torna mais cega e mais evidente na identidade, né? Porque eu quero ser aceito pelo mundo, então eu vou me vincular a um grupo social X com posses, e aí eu vou me identificar com eles, né? Para poder me sentir valorizado, né? Então a questão do apego, né? E claro que a Jana vai falar uma coisa bem importante. O apego, né, ele é um elemento importante, segundo ela, na primeira e na última fase da tua existência. Então, ela diz ali no segundo parágrafo, né? A identificação externa impõe as lutas e os conflitos da simulação dos comportamentos sociais, nas quais o apego assume a condição mais importante, a primeira e a última da existência. Então, de uma certa maneira, né, a criança precisa do apego, o idoso também, de uma certa maneira, vai ficando frágil e necessidade do outro, né? Então, mas quando o apego envolve essa assimilação de comportamentos sociais, e aí tem a ver com uma pessoa mais superficial, né? Isso gera, né, um confronto entre aquilo que eu quero ser, aquilo que eu sou
e aquilo que eu nego na busca desse apego identificado com algum tipo de padrão, grupo ou ideia, né, ou qualquer outro tipo de coisa. Então, a identificação, eu trocaria aqui o termo identificação, porque é mais fácil de compreender, pelo termo identidade. Tá? Qual é a minha identidade? E aí, então, essa identidade ela ela é transitória e claro, e aí que ela diz, conforme o grau de evolução de cada espírito, né, tu vai se identificar com coisas boas ou ruins, mais primitivas, menos primitivas, né? Então a identificação também tem a ver, de uma certa maneira, com um reflexo do espírito. Nada está separado de nós, nada está totalmente dissociado da nossa natureza. Porque se eu me identifico com algo, é porque existe um eco da, daquilo dentro de mim, né? Ou um interesse, um desejo que está ligado a algum fator de necessidade interno, né? Então, a identidade, ela realmente, de uma certa maneira, cria uma ilusão, né? De uma certa maneira, quanto mais eu estiver pegado numa identidade limitada, eu estou constrangendo a minha personalidade e a minha individualidade, né? Ou seja, estou limitando o meu ser a uma dimensão muito, muito pequena, né? E eu posso estar fixado, né? E criar hábitos que vão me impregnar e que depois vão ficar no meu inconsciente, porque eu estou tão identificado com aquela realidade que eu não sei viver sem aquilo, né? Então, pessoas se identificam, né, com, com uma questão que ela fica insegura ou não consegue se movimentar porque elas dependem, estão apegadas àquele aspecto. E ela fala de um apego externo que é menos danoso, segundo ela, do que o apego interno. O que ela quer dizer com isso aqui, né, gente? Então, que o apego externo, né, é tu realmente se apegar a esses fatores ligados, né? A persona, a padrões, a hábitos, a comportamentos do mundo, né? E os padrões e os apegos internos estão ligados aos apegos ligados às nossas paixões. Eu sou apegado aos meus caprichos internos, eu sou apegado a uma necessidade de controlar o outro. Então, esses apegos internos, né, que dão um padrão rígido de comportamento, são mais complicados, gerando, segundo ela, vícios e paixões destrutivas, né? Claro que, na prática, essas duas coisas vão vir juntas, né? Porque um apego interno vai se projetar muitas vezes no apego externo, né? Então, às vezes, um aspecto interno tem correlação com o outro. Então, se eu sou apegado, por exemplo, a posses, né, internamente, por ser um espírito muito ainda voltado para isso, eu vou me identificar com apegos externos que têm a ver com esse mundo também. Então, uma coisa reforça a outra, né? Uma coisa pode retroalimentar a outra, do ponto de vista dessa dinâmica de uma identificação externa e interna, tá? Eu sou livre. Talvez agora você já tinha respondido, então, porque eu tinha pensado aqui, quando você falou, né, da identidade cria uma ilusão, então eu pensei na persona, porque se nós estamos no meio já social, estamos convivendo, né, não somos seres isolados. Então, essa é a persona, mas depois eu comecei assim, a ficar encafifada, porque, e como é que faz assim? A gente fica cristalizado naquilo, então, e daí você já começou a falar que tem os internos, né? E os externos, o apego externo, que é o menos danoso. Então, seria, assim, no caso, a persona, né? Ou então as máscaras sociais, coisa, né?
E o interno, ele pode ficar patológico, é isso? Porque eu queria compreender Os dois podem ficar patológicos, os dois os podem dois. limitar, né? Porque a persona externa também, ela constrange, impõe, limita, né? Mas os apegos internos são mais fortes de tu desgrudar, né? De uma certa maneira gera, então, vícios e paixões, segundo a benfeitora, né? Então, eu tenho um apego, por exemplo, à minha família, né? Um apego externo. Então, de uma certa maneira, eu não consigo me separar deles direito, então isso vai gerar sofrimento, por causa do meu apego externo. Agora, eu posso ter um apego interno, por exemplo, ao poder. E aí onde eu vou, eu estou preso nesse apego. E meu comportamento e a minha vida está, de uma certa maneira, se movimentando nessa fantasia que foi gerado a partir desse apego. Então, e daí eu vou ficar tomado por necessidades, paixões e movimentos ligados a esse apego interno, né? E claro, como eu falei, essas duas Então, coisas elas podem vir juntas, né? então daí seria mais o abstrato, né? Porque o apego à família não é abstrato, é uma coisa real, né? É uma afetividade. Esse você falou do poder, tem o poder, tem também outras coisas, né? Ganância, pessoas controladoras, isso aí tudo acho que acaba sendo O prazer, né, as sensações físicas, né, apego à gratificação emocional e física, né? Tem várias formas de apegos, né? Claro, né, eu sou que esses apegos externos, eles também têm uma dimensão interna. Porque se eu sou apegado à família, eu sou apegado por algum motivo. E esse motivo pode ser, por exemplo, uma insegurança minha, né? Ou um condicionamento, né, infantil meu ligado, né? Então, ou ligações espirituais que eu trago de outras vidas. Então, sempre vai ter a dimensão interna junto. Só que quando o apego ele se dá a partir de estímulos e de movimentos externos, é mais fácil de tu reconhecer e poder lidar com eles. Agora, quando ele vem de dentro e é tomado a partir dessas perspectivas inconscientes, e aquilo de uma maneira me possui, e eu fico tão tomado por eles que eu nem consigo ter muitas vezes uma crítica em relação a isso. É ego sintônico. Eu não consigo me separar daquilo, né? E por isso que ela fala da importância aqui da desidentificação, né, como uma forma de separar-se, né? Eu tenho que me separar para poder me reconhecer. Se eu estou misturado uma identidade que não é minha, uma identidade dada pelo outro, ou uma identidade dada por um aprisionamento interno, né, uma compulsão, um impulso, de uma certa forma eu fico daí não só limitado, né, mas de uma certa forma preso em falsas necessidades ou criando realidades e não conseguindo expandir minhas possibilidades como espírito. E por isso que ela fala que a desidentificação vai promover conquistas de patamares maiores de elevação. Porque no dia que eu não me identifico com o que é transitório, né, eu consigo me enxergar em horizontes mais amplos. E ainda mais se eu conseguir romper com a identificação com o corpo, que é uma coisa bem, né? E com a identificação, são duas identificações complicadas, com o corpo físico e com o corpo social. Eu acho que eu sou, né, aquele corpo, aquele sexo, aquela cor né, da pele, ou eu sou aquilo que culturalmente eu estou inserido. Então, conseguir me identificar é ir para a minha individualidade, né, é romper com a identidade e buscar a individualidade, né? Porque aquela proposta dos estoicos, né? A imperturbabilidade na impermanência. Tudo que é material, tudo que é do mundo da identidade é transitório, né? Não se sustenta. O meu corpo, o dinheiro, meu cargo de trabalho, e assim vai, né? Os meus recursos são transitórios. Então, se eu estou identificado e apegado ao que é transitório,
eu gero conflito, né? Então, a desidentificação, né, faz com que tu não se perturbe no que é transitório. Porque tu né, não estou perturbado com o meu corpo, porque eu não estou identificado com o meu corpo, então eu consigo lidar com ele melhor. Agora, se eu estou identificado com o meu corpo e eu preciso dele para poder criar uma noção de mim mesmo, se meu corpo está sofrendo, está envelhecendo, eu vou sofrer também, porque eu sou o corpo. Né? Então, a desidentificação é fundamental para poder transcender e não se perturbar, porque quanto mais identificado com algo transitório, mais a tua chance de gerar sofrimento. Quanto menos identificado que é transitório, mais imperturbável tu está em relação ao movimento da vida. Então, porque essa é a proposta nossa, da imperturbabilidade da impermanência. O que é impermanente é da experiência do espírito, mas passa, tu não pode ficar preso nele. Então, tu não pode se perturbar, né? Um dia faz sol, um dia faz frio, um dia chove, um dia eu estou bem, outro dia a vida me dá um ambiente árido, uma hora tem desafios, uma hora tem alguém doente, uma hora eu estou com pouco recurso, uma hora estou com... Então, o mundo da matéria, né, esse véu de Maia dos hindus, que é o mundo da multiplicidade, das possibilidades, é um mundo que vai mudando, porque a vida é dinâmica e tudo isso é necessário para a gente poder realmente dialogar com a vida, nesse embate conosco mesmo, para poder exercitar o nosso processo interno, superar coisas, aprender, assimilar valores, despertar inteligência, recursos. Então, mas são transitórios, tu não pode se identificar com isso. Né? E aí que ela vai trazer a noção de individualidade, né, gente? Essa noção de individualidade representa, então, realmente a totalidade do meu ser como espírito, que, de uma certa maneira, reflete-se, né, na personalidade, na identidade, no comportamento, mas, acima de tudo, transcende isso, porque a individualidade é o espírito em si mesmo, diz a Joana adiante. É o ser não dividido. Indivíduo quer dizer o ser não dividido. É a minha natureza essencial, não divisível, né? A minha unidade e a minha totalidade como ser, não como ente. O ser é o espírito. O ente é o ser que existe no mundo. Então, o ente representa a dimensão existencial enquanto um corpo, enquanto um personagem, que desvela e deve revelar o ser que é o céu. Então, o ente são os complexos, são o ego, né? E o ser representa, então, a própria individualidade, que é essa natureza essencial do espírito. Tá? E, por último, aqui, que ela coloca aqui, não por último na sequência, mas do que ela cita é o comportamento, né? Então, ela fala também do comportamento. O comportamento, então, como esse arranjo todo vai se constituir enquanto uma realidade psicológica, o meu comportamento, ou seja, a expressão, né, de como eu exteriorizo as facetas da minha várias realidades, né? E de como elas compõem enquanto expressão minha no mundo, né? Então, os comportamentos vão ser justamente uma combinação de um resultado de todos os elementos que tá de uma certa maneira compondo a minha realidade humana, seja enquanto identidade, enquanto personalidade, que se move a partir do espírito, que é a individualidade, né? E que movimenta um campo de consciência. Né? E esse campo de consciência como é que eu dialogo com isso? Então, e isso vai expressar o comportamento de medo, de alegria, de
de perturbado, harmônico, né? E que, de uma certa maneira, para a Joana, é o reflexo de como tu construiu esse caminho até se mostrar, se revelar, né? Que começa na mente, né? Então, porque todo comportamento, né? A gente sabe lá, com Joana, com André Luiz, Manuel Fernando de Miranda, e assim, né? Que toda a realidade do espírito começa na mente, né? Por isso que a Joana vai citar aqui. A pessoa é, acima de tudo, sua mente. O que elabora, ou seja, como é que ela vai se relacionar com todas essas realidades, tanto interna como externa, os estímulos, os embates, os conflitos, tal, conforme ela elabora, e também, acima de tudo, o que ela cultiva dentro dela, ela vai experimentar, vai transformar isso em voz, em pensamento gera fala, e as falas geram comportamento. Então, o comportamento é o produto final de um processo dinâmico da nossa alma, que envolve o ser e o ente, né? Esses vários elementos que a gente está falando aqui em relação à identificação e à subjetividade e à personalidade da pessoa, né? E que, de uma certa maneira, está ligado ao quê? Basicamente, a base que sustenta isso, o desejo. O desejo central do André Luiz, o desejo. E o desejo são o quê, né? O desejo é o impulso de vida no grau de compreensão espiritual que tu tem. Né? Quanto mais compreensão espiritual tu tem, quanto mais tu tá evoluído, o teu desejo está ligado aos valores espirituais. Né? Então, as ambições do desejo, vai dizer Joana, né? Vão ser responsáveis, né? Tanto do grau de libertação emocional ou de aprisionamento emocional, porque as emoções são muito ligadas a esse campo do desejo, a esse campo desse universo interno mais profundo da alma onde está meu coração, onde está meu tesouro, né? Por que pelo que eu anseio como é que eu compreendo esse processo que me move enquanto anseio, né? Então, tudo isso tá em jogo aí quando a gente está trazendo a questão. Então, porque, segundo, né, a Joana aqui, de maneira muito acertada, aqui o desejo expressa a qualidade evolutiva da pessoa. Então, tu dá assim, ó, tu dá 1 milhão para uma pessoa. Ó, te dou US$ 1 milhão, ou 1 milhão de euros, melhor ainda, né, para tu fazer o que tu quiser, para realizar teus desejos. A pessoa, eu vou gastar isso numa Ferrari, em mulheres, né? Festas, mulheres e uma Ferrari vermelha para viajar pela Itália. Esse é o desejo. Outro, eu vou pegar esse US$ 1 milhão e vou investir numa fundação de proteção dos animais, ou vou promover a educação, ou eu vou repartir com minha família. Então, o desejo, né, fala da tua liberdade, dos teus anseios, do que te move, enquanto escolhas, né? E conforme esse desejo, tu faz escolhas. E essas escolhas então, vão construir o tempero, né? A emocionalidade tua, enquanto possibilidades de aquilo que te alimenta a tua alma, alimenta, né? Sustenta. Né? Por isso que depende do nível de compreensão e de evolução espiritual. Né? Então, tudo isso tem a ver com. E aí, o comportamento vai refletir, então, essas necessidades, né? Então, o desejo impõe necessidade e expressa, ao mesmo tempo, a realização dessa necessidade. Né? A Joana vai falar justamente isso, que impõe e expressa simultaneamente, né? As nossas necessidades
definindo quem a gente é. E aí ela fala da importância, então, do autoconhecimento para poder, de uma certa maneira, ir compreendendo melhor esses processos, né, internos e superar, então, esses impulsos, né, porque muito desejo está ligado a impulsos muito primários ainda da nossa natureza. Muitas vezes, a nossa natureza é muito animal ainda. Eu sou li. Olha, eu ia justo perguntar uma coisa parecida, mas, puxa vida, o desejo não pode sair, está parecendo que é algo tudo muito ah, a realidade do dia a dia da pessoa. Então, se a pessoa ela é impulsionada pelo desejo de adquirir, quero ter posses, eu quero isso, eu vou fazer, eu vou acontecer. Essa é uma realidade, isso aí não é uma coisa abstrata. Mas e daí? E o desejo, por exemplo, você falou até atrás um pouco no exemplo, né, de aplicar lá o 1 milhão na fundação, aquela coisa toda, né? E então isso é abstrato, mas pode tornar uma coisa real, porque vai tornar real para aqueles que vão se beneficiar. Então, o desejo, ele pode ser abstrato também. Por exemplo, o amor muito forte, muito grande. A gratidão, doutor Gelson, a gratidão é uma coisa muito forte. Então, esse são desejos, o que, que é? Como é que seria É o desejo de classificado? abrir mão do desejo do ego, né, eu sou li. Então, o espírito Desejo de... evoluído, Ah, né, obrigada, era isso. Por é isso que eu não me o entendi. desejo, o desejo de servir, né, servir a Deus, porque o desejo é um anseio por Deus, inconscientemente. O desejo é uma projeção do self, sempre. Tu deseja aquilo que para ti é essencial, aquilo que para ti é vital, o maior valor que alguma coisa tem é porque o desejo está ligado com a falta, né? É um anseio por uma completude. E todo desejo, no fundo, busca Deus. Só que eu posso projetar esse desejo, essa busca de Deus, Deus aqui, nesse sentido mais psicológico, né? No sentido de algo que tem um valor superior a mim, né? O Jung fala, ninguém pode viver sem Deus, mas cada um pode buscar um altar para esse Deus, um tipo de Deus, né? Então esse Deus pode ser o poder, pode ser o sexo, pode ser, né? Qual é o Deus que te move? Então o desejo tem a ver por esse anseio de self, que pode ser projetado em coisas terríveis ou coisas maravilhosas. Então um espírito de luz, o desejo dele é de entrar, já está em comunhão de amor com uma humanidade, com Deus, né? Então, é um desejo de compartilhar, de servir, porque, de uma certa maneira, ele foi construindo valores onde o desejo está pautado, então, nesses elementos sublimes da alma, né? Santiago? Disculpa, Gelson. Con el hinduismo aprendí que el deseo es maya, la ilusión. ¿Tienen que ver ambos? Sim, o véu de Maia, a ilusão, né? O desejo, ele tem a ver, ele se torna, né? Esse véu de Maia, quando ele tá ligado ao apego, né, Santiago? E está projetado nessa coisa impermanente, a gente falava, né? Daí ele se torna o véu de Maia. Mas o desejo, enquanto uma força do espírito, uma natureza do espírito, tem a ver com a próprio espírito. Então, o desejo tem a ver com a vontade mais tarde, né? A vontade é a própria manifestação do meu ser, né? Eu quero, né? Então, eu estou dizendo, eu sou isso. Né? Então, o desejo e a vontade tá ligado ao poder do espírito, à minha potência, né? Então, agora, claro, no primeiro estágio de evolutivo, esse desejo está muito é, preso a essas configurações primárias de impulsos, de anseios do ego. E aí, por isso que ele vira muito realmente esse campo
de Maia, né? Porque está muito centrada ao ego e aos impulsos primários. Mas o desejo em si, quanto possibilidade, pode ser algo muito nobre, né? Muito positivo. Mariana? Oi, Gelson. Acho que a minha pergunta é mais ou menos essa daí, porque quando você fala assim, a gente sabe assim, as três forças do espírito são o sentimento, a vontade, E o pensamento. e o pensamento, né? Aí junta o desejo, aí junta o querer, aí junta a fé, aí faz um liquidificador, né? Porque aonde que está, assim, o primeiro, tá? O desejo, ele é essa força primária, impulsionadora, que ela pode ser usada tanto, Eu ela diria não é assim, negativa, ó, na verdade está ligada à paixão. é que Mas, assim, o desejo é um impulso de ação, é um impulso de vontade. Mas qual é a diferença entre desejo e necessidade? A necessidade é algo real. A necessidade é algo que está ligado a algo. Eu necessito me alimentar, por exemplo, né? Então, é uma necessidade ligada à preservação da vida. Então, a necessidade tem a ver com algo que é inerente às condições que envolve, né, o meu existir, a minha sustentação da vida, né? Agora, o desejo, eu tenho o desejo de comer chocolate. Já é uma necessidade de me alimentar. É uma necessidade de me alimentar, mas com um prazer específico. Então, o desejo está no campo da subjetividade já. Desse anseio que me move enquanto aquilo que tem um valor para mim. Eu detesto chocolate, eu já gosto de coisa ácida. Então, meu desejo. Então, cada um vai ter um desejo. Então, o desejo é o exercício subjetivo de trazer esse impulso para o movimento do espírito poder construir, poder ir ao encontro, aquilo que me atrai. Então, o desejo tem muito a ver com o espelhamento daquilo que me move enquanto falta. Então, eu desejo o que mais temo e temo o que eu mais desejo. Né? O tá, e aí, temor. no caso, a vontade, porque a vontade também está ligada ao querer. Porque a vontade é o desejo conscientizado. A vontade é quando eu digo assim, eu desejo, mas eu não posso. Eu tenho vontade de me deixar levar pelo impulso ou não. E eu desejo e quero. Uhum. Né? Então, a vontade é o exercício do desejo enquanto impulso. O desejo é esse impulso, né, primário que começa com os instintos, com as paixões, né, e que, de uma certa maneira, tem que ser direcionado e trabalhado como algo da qual tem que conquistar e não me deixar levar pelo impulso. Mas todo impulso tem por trás não só uma necessidade, todo impulso tem por trás também anseios de alma. Então eu tenho um anseio de ser amado. Daí eu tenho uma insegurança, eu tenho um anseio de me sentir capaz, eu me sentir importante. Mas se eu não sou, se eu tenho uma autoestima baixa, vou ter desejo de me aproximar de pessoas importantes, para ficar um pouquinho perto daquele mundo, para poder realmente trazer isso perto de mim. Então, meu desejo é por esse mundo. Então, todo desejo, toda fantasia, ela tem uma verdade psicológica, mas pode ser uma verdade muito mal compreendida e que vem de uma maneira muito arbitrária, ou desajeitada, ou exagerada, ou negativa. Mas tem uma coisa que a gente. Por isso que eu falo que o desejo tem a ver com o anseio de self, acima de tudo. Algo que a minha alma não está reconhecendo e que está projetado fora. Por isso que na psicanálise o desejo está sempre ligado com a falta. O que te move enquanto desejo é a falta. Tá. Débora? Era um pouco também nesse sentido, Gelson, porque eu fiquei pensando, eu não posso, né? Quer dizer, eu posso mexer no meu desejo? Não, né? Eu tenho controle sobre o que eu desejo, porque eu fiquei pensando nisso, né?
porque eu posso desejar ser uma pessoa boa. Aí eu fiquei pensando até que ponto eu controlo o que eu desejo ou não. Acho que seria mais ou menos essa a minha dúvida, se eu poderia controlar, se eu posso interferir no que eu desejo, ou é do Aham, céu. sim. Ah, sim, tu vai, de uma certa maneira, se apropriando do desejo, né? E vai integrando isso, de uma certa maneira. Então, de uma certa maneira, toda a tua parte deseja. Nós somos um ser desejante. A minha ânima deseja, minha soma deseja, minha criança interna deseja, né? Mas o ego tem que aprender, enquanto compreensão, ver o que é adequado. Então, de uma certa maneira, tem anseios e desejos que são construtivos, da qual eu posso alimentar e me movimentar, e tem desejos que não. Tem desejos que eles são genuínos, mas vêm de uma maneira errada. Eu desejo ser amado. Mas a forma como eu busco isso pode ser muito equivocada. Então, o desejo em si ele é verdadeiro e genuíno, mas como eu não sei e como eu estou tomado por N questões internas mal resolvidas, a forma como faço isso acaba sendo uma forma ou exagerada, ou inadequada, ou confusa, ou neurótica, e assim por diante, né? Porque tem que distinguir também, né? Eh, o desejo em si e do movimento do desejo, né, o impulso em si e do movimento do impulso, né? Porque o impulso até ele é genuíno, mas ele está com a forma como ele se move não está errada. Eu estou buscando isso de maneira errada, mesmo que eu posso ter algo que é verdadeiro e por caminhos equivocados. Então, é bem complexo isso, né? São questões bem complexas essas, né? Muito bem, gente. Então, nós, eu não sei se a Gil conseguiu dar conta da questão dela, Gil, que tinha trazido uma coisa no chat antes. Não Sim, sei se ela. obrigada. Sim? Sim, Tá, muito obrigada. ok. Então, nós fomos até o item. Até a individualidade. Então, os fatores de desequilíbrio a gente não viu ainda. Então, no próximo encontro, a gente segue no capítulo, nesse capítulo, tá, gente? Tem muita coisa ainda interessante para a gente ver, tá bom? Mas será para novembro. Sim, daí a data o Fabrício colocou ali, né? Dia 6 de novembro, tá? Ok, gente.